sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Mentes Saudáveis. Dessa vez, estamos no 19º episódio, dia 22 de julho. E hoje está aqui comigo na bancada Dr. Gustavo Henrique Silva, médico especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre pela EMESCAM, coordenador da residência da Clínica Médica e da Comissão de Residência Médica do Hospital César Leite, aqui em Manhuaçu, docente das disciplinas de Geriatria e Cuidados Paliativos do curso de Medicina do Unifacig. Muito obrigada. Seja bem-vindo, doutor Gustavo. Tatiana, muito obrigado pelo convite, né? Acredito que nosso programa vai ser muito bacana, a gente vai poder tirar bastante dúvida, né? Conversar muitas coisas com relação à saúde mental dos idosos. Muito obrigada. Muito bem, Brunão, muda o slide pra gente. O nosso assunto hoje é exatamente saúde mental no idoso, né? O avanço científico, né, nos permite viver mais, né, Gustavo? A gente está cada vez mais prolongando a vida, então o idoso que era na década de 90 já não é mais o idoso atualmente, né? Então, mais ainda é normal a gente colocar o idoso naquela condição de inútil, de não conseguir colocar o seu espaço, né? Então, a gente tem uma pessoa com uma larga expectativa de vida, porém, que não se enquadra, né? Então, daí a importância da gente falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Mas antes da gente falar especificamente disso, explica pra gente, pra quem tá nos ouvindo, sobre o processo de envelhecimento. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Interessante você comentar, Tatiana, sobre essa questão do envelhecimento no Brasil e no mundo. E existe uma reportagem, né, de 1903 no jornal, e o jornal fala assim, carro ou ônibus, na época, atinge a casa de uma idosa de 42 anos. E a expectativa de vida naquela época era em torno de 50 anos, né? Então, eu já era idoso, né? Eu tô com 45 anos. E é interessante que daqui a 3 anos, em 2025, nosso país vai ter a 6ª maior população de idosos do mundo. E a população está envelhecendo, né? Essa semana mesmo eu vi uma reportagem que os idosos eles representam 25%, pela SBGG mesmo, né? Representam 25% das pessoas que votam no nosso país. Então, o idoso ele tem uma força política muito grande. É 1/4, né, da população que vai ser responsável por escolha dos nossos governantes. Então, essa população idosa ela tem força hoje, né? E o envelhecimento ele tem ocorrido. A expectativa de vida hoje da mulher no Brasil é em torno de 81 anos. No Canadá, quando você nasce hoje, né, uma criança que nasce no Canadá hoje já tem uma expectativa de vida nascendo hoje, né? De 100 anos, quando ele, né, daqui a um tempo. Então, é importante essa questão do idoso ele ter esse espaço na sociedade, porque está crescendo a população, né? A nossa pirâmide está invertendo. O nosso país, o Brasil, como sempre, é tudo muito diferente, né? O mundo inteiro ele demorou muito para envelhecer e a gente envelheceu em menos de um século, né? Nosso envelhecimento começou a partir da década de 50, né? Com toda essa tecnologia, vacinas, antibióticos. Então, é fundamental, né, que a gente trabalhe hoje e valorize essa população, né? Que o idoso ele não tenha essa visão, esse foco inútil, né? Quando você viaja esses países, né, mais desenvolvidos, de primeiro mundo, que já tem esse envelhecimento já bem estruturado, bem sedimentado, a gente vê vários idosos trabalhando, né, em parques de diversões, idosos mesmo, assim, acima de 70, 80 anos, né? E a população ela já envelheceu de tal modo que a gente já divide os idosos em 3 categorias. Os idosos jovens, os idosos médios e os idosos muito idosos, né? Entre 60, né? No nosso país, idoso é a partir de 60 anos. Em países de primeiro mundo, a partir de 65 anos. Então, entre 60 e 75 anos, idosos jovens, 75 a 85, idosos médios, e acima de 85, os muito idosos. Então, a população ela já é dividida assim. Então, a importância, né, da gente estar abordando esse tema, né, a gente estar conversando sobre isso, né, que o idoso, essa questão de ele perder o espaço, ele não pode mais perder esse espaço na sociedade. A gente tem que mudar essa visão, né? A gente já tem um Estatuto do Idoso aí que já fez aniversário, quase 20 anos, né? Que foi uma grande conquista da população brasileira. Então, a gente tem que colocar isso realmente em prática e que o nosso idoso ele faça realmente e seja uma voz ativa na nossa sociedade. E muito interessante essa fala, já me fez vários insights aqui, né? Primeiro, a condição do idoso ativo,
que não é o idoso mais, quando você fala dos 42 anos, o idoso, do etarismo, que está muito na moda aí, né? Que está muito vigente esse termo, e me lembrou a história da Ivete Sangalo ter feito 50 anos há algumas semanas atrás aí, e toda a discussão em relação à condição da atividade, né? O que é jovem, o que é beleza, enfim. Então, o idoso, ele está não mais numa condição de 20 anos atrás, da era lá do Estatuto do Idoso, que era, vamos organizar essa casa, melhorar, tirar os tapetes para que ele não caia. Não é só isso, né? Sim. Arrumar alguns dispositivos, inclusive sociais, para que ele seja incluído e não taxado disso ou daquilo, né? Sim. Então, essa preocupação aí, ela é super importante. Eu, como uma mulher de 45 anos, eu já me refletia algumas coisas nesse sentido de, nossa, eu estou fazendo um podcast, isso é coisa de idade, né? E eu me vejo tão ativa, né? 80 anos mesmo. Então, essa coisa de se colocar em vários locais, e a gente não tem uma política bem estruturada para absorver essas pessoas dessa idade, ainda mais nas populações menos favorecidas, né? Sim. Igual você comentou, né? A gente, hoje em dia, a gente vai envelhecendo e a nossa, né, função, eu acho que assim, a questão do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo, né? A própria OMS, ela tem um programa de envelhecimento desde 2005, uma cartilha que chama Active Aging, né? Que é envelhecimento ativo, né? E a função mesmo, né, da nossa especialidade é que você chegue à terceira idade ativamente. Não adianta nada você completar os 80, 90 anos com a condição clínica ruim, né? A gente chama a chamada funcionalidade. Você às vezes pode, né? E a gente sabe que com o envelhecimento, né, as doenças vão aparecer. Isso é natural, o processo de envelhecimento. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, né? Isso é um processo mesmo natural do envelhecimento. Existe o envelhecimento saudável, mas algumas pessoas. Mas não quer dizer que você tem alguma doença que você vai ser inativo. Sim. Né? Então, o importante para a gente é isso, que você mesmo com alguma patologia, alguma coisa, você mantenha-se funcional. Vamos dizer assim, a gente usa muito essa palavra na geriatria, que é chamada funcionalidade. A gente tem escalas para isso, né? O nosso objetivo é isso, né? A gente luta a especialidade para isso, para que esse idoso ele seja funcionalmente ativo. Não só o funcionalmente físico, mas o funcionalmente mental também ativo, né? Psicológico, social, né? Sim. Isso tudo vai influenciar essa questão aí. Ô Bruno, passa, por favor, um slide, porque quando a gente fala do envelhecer, né? Eu gostei dessa foto aí. A gente começa a envelhecer desde o momento que nasce, né? A gente nasceu, começou a envelhecer, deteriorar. O fato é esse. E aí, quando você fala da tua especialidade, né? Desse envelhecimento ativo, em que momento a gente, comumente, deve começar a se preocupar com isso? É igual você falou, Tatiana, desde quando a gente está dentro do útero da mãe. Ou, por exemplo, você vai pegar uma mulher, se a mulher ela for mãe mais velha, aqueles ovos dela já têm uma certa idade, então você vai nascer daquele óvulo ali. Isso é biológico, natural. Né? E tudo que você faz durante a sua vida, você vai trazer consequências para o seu envelhecimento. Interessante, né? Porque igual a criança na pediatria, né? Você pega lá aquelas escalas de percentil. Então, a criança ela tem que manter naquela média. Na terceira idade não existe escala de percentil. Uma vez eu me lembro, eu estava atendendo aqui no ambulatório, aqui na policlínica, e um promotor veio para mim de uma senhora que ela precisava do benefício para mim estimar a idade dela. Isso é muito difícil, a gente não consegue, porque ocorre com o envelhecimento essa heterogeneidade. Né? Cada um envelhece de um jeito. Então, às vezes, você pode estar com 60 anos, mas ter um corpo biológico de 40, 45. Né? Se você mantém saudável a sua vida, com hábitos de vida saudáveis, é claro que você vai ter uma chance muito maior de envelhecer muito bem. Então, por isso que é importante, né, o processo de envelhecimento. Então, o ambiente ele influencia. Claro que tem a questão genética, mas aquilo tudo que você vai fazer para a sua vida, né, fumo, bebida, noite de sono, estresse... Né? A gente estuda muito, existem vários trabalhos dessas populações idosas acima de 100 anos. Por que eles chegaram aos 100 anos? Né? Por que essas populações, a gente vê muito, né? Tem trabalhos interessantes com aquelas populações de judeus que passaram por campo de concentração. Passaram por muito sofrimento durante a vida e chegaram bem envelhecendo. Por que eles chegaram bem? Questão genética, questão psicológica, questão de hábito de vida. Tudo isso influenciou.
né? O bem-estar, né, consigo mesmo, né? A gente vive uma época hoje de muito estresse, né, de muita cobrança, né? O mundo mudou. Tanto isso vai influenciar. Então, o processo de envelhecimento começa no intraútero já, quando você nasce. Então, você vai carregar aquilo tudo para a sua vida, né? Não só a questão da influência genética, igual eu falei, claro, mas a influência ambiental. Então, a gente tem que se preocupar desde novo com o nosso hábito de vida, né? Nosso pico de massa óssea é com 25 anos. Então, você precisa, durante a sua idade criança, adolescência, alimentar bem, fazer atividade física. Eu sempre fiz com meus filhos, eu sempre falava, não, a gente vai fazer atividade física desde novo, né? Porque isso vai se influenciar até na questão do estudo, né? Do seu futuro. Então, a gente tem que se preocupar desde novinho. Né? Não se preocupar quando a gente chegar aos 60 anos, porque a gente já está trazendo aquela carga toda de tudo que você fez durante toda a sua vida. Então, o processo de envelhecimento é muito interessante com relação a isso. Né? E a gente chega com 60 anos, a gente não tem, né, o percentil da criança. Né? Se vê idosa 60 anos, às vezes chega no meu consultório lá, eu vejo lá na recepção, às vezes uma idosa entra, a filha fala até assim, ô mãe, olha aqui, essa aqui tem mais nova que você e está numa condição clínica muito pior. Porque, infelizmente, né, ou não se cuidou, ou porque consequências do ambiente, da vida, a questão da população menos favorecida, né, não teve aquele cuidado de saúde. A gente sabe que a questão social no nosso país influencia muito, infelizmente. Então, isso vai tudo trazer essa carga para o futuro, né? As oportunidades também. Né? Você falando me lembrou a fala de uma convidada de alguns programas anteriores, a Michele, psicóloga, que ela falou assim, se eu te convido para uma viagem, né? Eu falo assim, vamos para o deserto do Saara. Você topa? Topo. E aí você chega lá, não leva a vestimenta necessária, enfim. O envelhecimento é mais ou menos parecido. Você tem que se preparar para chegar, né? Você tem que ir calculando o tempo, assim, lá. Eu tenho um vídeo, acabei não preparando aqui para apresentação, mas um vídeo que é um senhor que ele treina direitinho. Aí ele pega o peso e ele fica levantando peso o tempo todo, lá por 6 meses. E aí chega no Natal, a neta dele vem correndo. Sim. E ele vai e pega a neta e consegue fazer ela alcançar a estrelinha lá, para ela colocar a estrela na árvore de Natal, né? Então é isso, é uma perspectiva de se preparar para esse momento, não esperar o momento chegar, porque os 60 anos vão chegar para todo mundo, né? Assim, e eu costumo dizer o seguinte, quando alguém fala, às vezes, né, que tá ficando velho ou reclama. Gente, graças a Deus eu tô ficando velha, porque eu tô viva. Ainda bem que essa ruga aqui tá aparecendo, que meu queixo tá caindo. Ainda bem, eu não reclamo disso, assim, porque é sinal que eu tô viva, né? Então, é uma perspectiva também da vida, que a gente tem um olhar sobre a vida, né? Agora, essa condição do idoso mais prolongado, você disse, né, que na Europa a gente já tem uma classificação diferente, de 3 classificações de grupos etários aí. Como é que você lida, ou qual é seu entendimento, ou até mesmo em demanda de consultório, né, não sei, com essa classificação desse idoso mais viril, vamos dizer assim, né? Porque antigamente era aquela idosa balançando a cadeirinha, fazendo crochê, né? E o idoso arrastando chinelo. Hoje a gente tem o pico, vamos dizer, né? Da virilidade aí acontecendo até quando, né? De que modo isso altera esse cuidado e essa perspectiva também na vida do idoso? E é interessante a gente até comentar, Tatiana, igual você falou do envelhecimento, e também o que vai influenciar isso também nunca é tarde para começar também. Então, você pode chegar na terceira idade, às vezes você não está bem, uma condição clínica, e a gente, chegando nesse ponto, a gente pode, através de técnicas, né, de controle de doenças, de controle de hábito de vida, a gente melhorar também na terceira idade. Né? A gente ter um envelhecimento a partir daquele momento, então nunca é tarde para começar. Igual você falou, a gente tem pego muito essa questão do idoso robusto que a gente fala, né? Hoje em dia. Então, é muito comum os idosos chegarem com 90 anos, totalmente independentes, né? Acabou essa coisa. Então, a gente tem que mudar essa visão. O idoso, ele quer ter seu espaço, ele quer ter sua casa. Uma coisa que é um tabu na nossa sociedade, o idoso, ele quer ter vida sexual. Sim. Né? Então, o idoso, às vezes, ele fica viúvo, ela fica viúva. Às vezes, né, ele perde uma companheira e ele quer arrumar uma companheira para ele, né? E às vezes a família é contra. Aí eu sempre converso, mas peraí, você não tem seu parceiro, você não é filho, quando termina a sua hora de serviço, você vai para sua casa, ele vai ficar sozinho? Uhum. Ele quer uma companheira. Então, às vezes tem esse tabu, meu pai e minha mãe não vai casar mais.
Então, a questão sexual também, então, e a questão social, né? Ontem mesmo eu fui pegar meu carro, que estava revisão, eu peguei um livro com um idoso de 75 anos. E ele falando comigo, eu vou a Belo Horizonte e volto no mesmo dia buscar pessoas, né? Tanto falar paciente, pessoas no aeroporto, vou a Vitória e volto contando com vantagem. Então, Olha muito só. bacana e bonito. 75 anos, totalmente ativo e trabalhando ainda. Sim. Né? Então, igual eu falei logo no início da nossa entrevista, né? Isso está se tornando uma coisa muito comum, né? De a gente realmente... E tem que encarar mesmo. Se a pessoa ela tem 75, 80 anos e tem uma vida... ele é um idoso chamado robusto, né? Se ele é saudável e funcional, ele pode, né, quebrar barreiras com relação a isso, né? Ter uma vida sexual ativa, viajar, passear, né? Ter esse controle de saúde, né? E isso vai influenciar tudo na questão da saúde mental, porque quando seu corpo está bem, a gente se sente melhor. Sim. Né? Então, quebrar realmente esse tabu. Eu envelheci, eu perdi o espaço, né? Quem manda agora são meus filhos, né? Eu não tenho, né? Porque eu fiquei velho, né? Idoso, eu não tenho mais essa capacidade de gerir minha vida, de cuidar da minha saúde, da minha vida financeira, né? Eu não posso arrumar outro relacionamento. Então, essa questão a gente precisa realmente, né? E a gente está vendo isso no nosso país também, igual eu falei, a gente envelheceu muito rápido, né? E a gente precisa absorver essa população que está envelhecendo rápido, envelhecendo muitos com saúde também, né? Então, é fundamental a gente estar encarando isso dentro da nossa casa mesmo, né? Sim, o que você fala aquela condição da pessoa ter uma função. Sim. E o quanto essa função ela não é importante para a saúde mental, né? Sim. Você, por exemplo, você é um médico, uma pessoa que tem trabalho, tem uma atividade, é dinâmico, e isso auxilia, né, na nossa saúde mental de uma maneira geral. E aí uma pessoa... E isso, quando você estava falando aí, me veio a cabeça de... Antes da lei da Previdência, né? Existem idosos no país que têm mais tempo de já aposentado do que tempo de Previdência, porque como essa expectativa de vida aumentou, a pessoa se aposentou, né, com um tempo X de Previdência e hoje já ultrapassou o tempo que contribuiu. Então, ela está mais tempo parada do que o tempo de contribuição. E isso mexe muito com o emocional. Sim. Se ela fica uma vida limitada, né? Conforme você está falando. O Bruno achou aqui pra gente o vídeo. Pode rodar, Bruno? Esse vídeo eu acho ele fantástico, porque ele mostra essa dinâmica, né? Do idoso com um propósito. E um propósito vinculado a algo maior, né, na vida dele, assim. Eu acho muito emocionante. E eu brinco com o meu personal, eu falo com ele, eu falo, Carlão, você dá o teu jeito, porque essa aí é a minha meta na vida, ó. Eu tenho condromalácia no meu joelho, eu preciso agachar para pegar meus netos. Então, você dá seu jeito aí. E ele é muito legal. Interessante que a gente pode observar, porque ele era um idoso ativo anteriormente no vídeo, né? E ele estava parado e agora ele começa a se exercitar. Igual eu falei, nunca é tarde para começar. Para começar. E ele era um atleta, então não ficar só deitado, então levanta, começa a se exercitar. E você vê muito essa diferença mesmo, né, com o envelhecimento. Hoje, uma última paciente que eu atendi no consultório hoje era uma diabética e está fazendo musculação. Ela falou, doutor, melhorou minhas dores na perna, sem remédio. Pois então, atividade física, A atividade física, ela é um grande remédio. E melhorei, olha só como é que ele melhorou, como é que ele está mais ativo, ela trabalhando, entendeu? Então, né? Ele querendo realmente... sair daquele estágio de inércia, né? Sim, né? Observando o vizinho dele, então, muito interessante. Até o olhar mais ativo, né? Sim, né? Olha a postura. Melhora a questão, né? Psicológica, você se sente melhor, né? Ele só pensando no propósito dele. Fantástico. Então... Tenta dar uma adiantada, Bruno, para chegar no resultado final aí. Aí, eis que chega o dia. E a menina vem e ele põe em prática. É emocionante demais, olha lá. Vou botar na árvore. Eis a função, né, que a gente estava falando. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito, exatamente. Então, a gente sabe que depois que a gente aposenta, o risco de uma depressão é grande. Então, a gente tem que ressignificar a nossa vida, né? Sim. Igual você falou, essa questão da aposentadoria,
A gente discute isso dentro da SBGG há 20, 30 anos atrás, né? Eu tô só de geriatria, eu tenho 16 anos. Eu me lembro dos primeiros congressos que eu participava, a gente já discutia, porque a população está envelhecendo, as pessoas estão se aposentando e ficando muito paradas, inativa, né? Sim. Então tem gente que aposenta e para, mas tem que ressignificar mesmo, Sim. né? Não que você possa continuar aquele estresse, mas fazer ressignificar a sua vida, porque ficar parado igual ele estava em cima de uma cama, então ele achou, né? Ressignificou a vida dele, né? Que era melhorar a condição física dele. E melhora mesmo, igual eu falei, né? A gente vai colher os frutos no envelhecimento, mas se a gente chegou lá, a gente não está muito bem, a gente pode melhorar. E a gente tem muitos bons resultados. Né? Não é porque a gente ficou idoso, igual você falou, você está fazendo um podcast 45 anos, não. Então não é tarde para você começar uma atividade física, uma musculação. Sim. Né? Fazer isso na sua vida, né? A gente aprender uma coisa nova, mexer em computador, em rede social. Hoje em dia a gente tem, né? Isso é comum, fazer um curso de inglês, faculdade. Sim. A gente vê idosos aí formando com 80 e poucos anos, né? Há pouco tempo eu vi uma reportagem até de uma menina que foi nossa aluna aqui, lá da cidade dela de Goiás, que um idoso de 83 anos formou. Olha que legal. Né? Ia de bicicleta para a faculdade. Olha que legal. Então formou acho que com 83 anos. Então isso é muito bacana, né? E a gente vai ver, isso tá se tornando rotina, graças a Deus, no nosso meio. Vale a pena aí quem nos ouve, quem nos assiste, depois procurar o filme O Estagiário, porque é muito bacana e fala um pouquinho sobre essa questão da dinâmica do propósito aí depois da aposentadoria, né? E Gustavo, a gente falou da depressão, né? Quais são as maiores demandas de consultório que você tem dentro dessa faixa etária aí do idoso, né? A depressão é uma que se apresenta? A depressão na terceira idade ela é muito comum. E o interessante é que a depressão na terceira idade, às vezes, ela tem uma apresentação muito atípica, né? Como perda de memória, né? A depressão, hoje em dia, ela é classificada, quando o paciente perde a memória, em demência até reversível. Antigamente era pseudodemência, hoje a gente chama de demência reversível, porque causa perda de memória. Então, tem idosos que eles ficam tão deprimidos que eles ficam esquecidos. E são confundidos até com as demências, né? Principalmente a doença de Alzheimer, que é a mais comum. Então, a demanda é muito grande. E toda essa influência aí, né? Porque, infelizmente, o envelhecimento, né, tem essas perdas, uma idade de perdas. Perda do trabalho, perda dos amigos, do cônjuge, né, perda financeira, né? Então isso tudo vai influenciar, né? Questão biológica, diminuição de neurotransmissores, né? Tudo isso vai influenciar, chamadas depressões endógenas, nessa questão do humor, né? E às vezes se apresenta de forma atípica, né? Às vezes se apresenta só, o idoso ele para de conversar, ele fica mais apático, fala que está com a cabeça ruim, ele não chora, ele não reclama, né? A vida dele perde sentido, né? E às vezes fica mais difícil, né? Como tudo na terceira idade, né? Várias patologias elas se apresentam de maneira diferente, né? De uma pessoa jovem, de uma criança. Da mesma forma a depressão. Então, a gente como especialista, a gente tem que ter essa visão realmente. E quando você fala isso, é tão importante a gente alertar as famílias, porque é muito comum no falar das famílias, né? Porque ele tá velho. Sim. Isso é coisa do velho. E quando, na verdade, às vezes está mascarando ali, dentro dessa fala, dentro desse contexto, algo que é um transtorno ou uma patologia, né? Sim. E a gente sabe que tem coisas que tem do envelhecimento saudável, né? Por isso que a gente estuda isso, que é comum, né? Do envelhecimento, mas tem coisas que são patológicas, você falou. Interessante que ano passado, no Congresso Europeu de Neurologia, ocorreu uma palestra, foi até online, eu tive a oportunidade de assistir, né? Foi aberto para todo mundo, foi em plena pandemia. A OMS, o programa de demências, né? Fizeram uma pesquisa que grande parte dos médicos no mundo inteiro associa a perda de memória, às vezes o paciente já com demência, a normal do envelhecimento. A gente tem a perda de memória natural do envelhecimento, mas tem perda de memória que já caracteriza e já configura uma demência. E tem pessoas que vão falar, isso é do envelhecimento, é da idade, né? É porque ele tá velho, ele tá muito mais parado porque ele tá velho. Não, né? Porque, então você tem que ligar o alerta, né? Peraí, o que está acontecendo? Por que ele ia todo dia na padaria buscar o pão dele, ele batia papo, por que ele parou dessa semana para cá? Não, porque é normal. Não é normal. Então, a gente tem que ter isso. E ter esse feeling, né? Essa percepção vai contribuir até para a gente não perder tempo, né? No diagnóstico, no tratamento, né? Que às vezes o idoso, né? Vai chegar num ponto que você não vai conseguir realmente melhorar essa funcionalidade, recuperar aquele estado prévio que ele tinha antes. Então, é importante. E a depressão é muito comum nos consultórios médicos de idosos.
E o mais importante, lembrar dessa apresentação de forma atípica, né? Com perda de memória, perda da funcionalidade, ele se isola, ele não quer conversar, perda do apetite. Até é comum, até, né, algumas pessoas também mais jovens, mas... Então, essa questão, isolou, né? Não quer papo, não, esquecido. Um exemplo que a gente tem, assim, na mídia, era o Fernando, né? O marido da Fernanda Montenegro. Ele, há muitos anos atrás, no tanto que ela fazia até uma propaganda disso, ele teve uma depressão que foi confundido com a demência, porque ele ficou tão deprimido com perda de memória. Então, a gente tem que ter esse feeling, saber. E a gente, como especialista, a gente, né, estuda isso, né, tem testes, né, para a gente realmente tentar diferenciar uma depressão, uma demência realmente está começando. Então, é importante. É muito sutil, né? Muito sutil. E o que a família pode ficar mais atenta em relação a esses componentes que você diz, assim, qual é o papel da família mesmo nesse sentido? A primeira coisa, igual eu falei para vocês, é sempre pensar na questão funcional, né? Perda do por que ele está diferente. Igual eu falei, ele vai à rua todo dia, está acostumado a dirigir, ele parou de dirigir, ele parou de fazer alguma coisa, ele está mais parado, está mais quieto. Aí você tem que ligar o alerta. Com idoso é assim, né? Não só para questão psicológica, mas até para doenças físicas elas se manifestam assim. Né, uma pneumonia, às vezes ele não vai ter sintoma de tosse, de febre, de espinete, às vezes ele vai ficar só confuso, ele vai ficar mais apático. Então, assim, o que a gente aconselha é isso, mudou o comportamento, ele está deixando de fazer aquilo que ele já fazia, liga o alerta, peraí, procura um profissional para ver o que está acontecendo. Se ele já não é mais aquele mesmo, está mais de uma maneira mais aguda, né, de poucas semanas, meses, então ligar o alerta nisso, porque a terceira idade ela tem essa característica de as doenças, né, tanto físicas como psicológicas também, se apresentarem psiquiátricas de maneira diferente, né, de mudança de comportamento, de mudança funcional. Então, o conselho que eu dou é isso, né, mudou o comportamento, né, aquela rotina que tinha no dia a dia, ela passa a não ter mais, a não ter aquela rotina comum, a piorar aquela rotina, né? E deixar de ser menos funcional, igual eu sempre falo. Então, liga o alerta. Então, a família procura um profissional de saúde para ver o que está acontecendo. Né? Assim, a tua fala me vem uma coisa na cabeça também, em relação à importância da família, que é o compreender esse quadro como realmente um quadro nosológico, né? Um quadro de tratamento. Porque é muito comum a gente ouvir assim, nossa, mas ele está muito teimoso, eu não sei mais o que eu faço com ele, né? E se irrita realmente. E não é fácil, né? Assim, você tratar de um idoso em uma situação de transtorno, né? Seja ela uma demência, uma depressão grave, é muito drástico, né? Assim, é muito difícil para a família. E eu costumo, inclusive, até aconselhar que se crie outras redes de apoio, porque geralmente cai em um só, né? É muito comum a gente ouvir histórias de um único filho, enfim, são várias histórias que a gente ouve por aí, mas que é um peso, sem dúvida. Sim. Mas a gente compreender que não é um processo do por querer, Sim. É um processo realmente da doença, né? Sim. É difícil. É igual você comentou, Tatiana. Então, assim, igual você comentou essa questão do transtorno psicológico. O idoso, ou, por exemplo, aquela pessoa, quando ele envelhece, naturalmente, a gente fala que nem é teimoso, é aquela personalidade cristalizada. Então, eles procuram no consultório, vão falar da questão saudável. Ele fuma há 80 anos. Você viu ele pela primeira vez, eu sou um médico mais jovem, vou falar, não estou idoso ainda. Ou então mais jovem que eu. Então, você vira para ele a primeira vez, só tem que parar de fumar. Falou, peraí, esse cara, eu já fumo 80 anos, não estou sentindo nada. Eu vou parar de fumar agora? Porque ele fumou a vida inteira. Então, assim, mudar hábito é muito difícil. Então, no quadro, igual você falou, a questão das demências, da questão do comportamento, que já é um quadro grave, né? Às vezes cai realmente em cima de um familiar e a gente pede realmente que esse familiar compreenda. Só que é difícil para aquele familiar ali. Por quê? Porque geralmente quem sofre mais é a família. Quando eu fiz minha residência médica, a gente tinha esse grupo de apoio. Os idosos eles iam para o trabalho, né, de terapia ocupacional e as famílias ficavam com acompanhamento psicológico. Então era muito sofrimento, porque a pessoa ela abre mão de muita coisa, ela abre mão para cuidar, né, da sua vida social, de tudo, né, para estar ali com aquele idoso. E não é fácil. Então, às vezes, precisa de um acompanhamento psicológico, até psiquiatra, daquele cuidador. E a gente tem que realmente compreender, igual você falou, porque ele está num processo que ele já não compreende muito bem as coisas, quando ele está com um quadro demencial,
né? Ele já perde aquele insight que a gente fala, né? Igual, por exemplo, às vezes você está com raiva de alguém e você quer falar uma palavra ruim para aquela pessoa. Mas você segura, peraí, eu estou num ambiente aqui que eu não posso falar essa palavra ruim, né? Mas o idoso não, se ele está com a demência, não. Se ele achou ruim com a sua cara, né? Eu sempre vou examinar. Outro dia eu levei um tapa na cabeça lá no asilo, lá com os alunos, porque eu fui examinar um joelho, ele tem um quadro demencial, ele ficou com raiva e me deu um tapa. Mas por quê? Às vezes você tá com a dor, você quer dar um tapa na pessoa, mas você segura, falando, não vou fazer isso, eu tô no médico, mas ele perde essa questão. Então a pessoa... Eu sei que é difícil compreender, porque muda a vida, muda o comportamento, né? Por isso que é importante essa rede de apoio do cuidador. Porque não adianta, eu falo, não adianta bater de frente, né? A irritação. A irritação, né? Um ambiente tranquilo, saudável para esse idoso, nesses quadros aí, é fundamental. Às vezes, com um ambiente tranquilo, saudável, essa rotina que ele tem, né, de uma vida mais tranquila, vai ajudar, inclusive, a evitar o uso de medicamentos, né, para controle de sintomas. Né? E o próprio cuidador também consegue se aliviar, né? É buscar ajuda mesmo, né? Sim. E aí, nesse sentido, como ajudar? Como é que a gente pode ajudar famílias nessa situação? E aí eu digo assim, para o público em geral mesmo, né? Porque a gente estava até fazendo o programa anterior, a gente estava falando isso, porque as pessoas costumam minimizar a dor do outro, ou dar conselhos não muito pertinentes, né? Então, assim, como profissional, como a gente pode auxiliar essas famílias, né, que passam por isso? Igual eu falei para você, aqui no interior é mais difícil isso, porque a gente não tem grupos, existem grupos específicos, cidade maior sim, mas hoje em dia tudo é fácil porque a gente tem a tecnologia da internet, né? Claro que vão ter profissionais de saúde na nossa cidade, na nossa região, que vão te ajudar com relação a isso, né? Um acompanhamento psicológico, né, uma atividade, mas hoje em dia existem grupos de apoio a cuidadores, né, existe, como por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, a ABRAS, a Sociedade Brasileira, né, de doença de Alzheimer, a Associação da Doença de Alzheimer, então tem grupo de cuidadores, interação, rede de apoio, então é sempre buscar ajuda e trocar experiência com aquelas pessoas que já cuidam também, às vezes seu vizinho, parente mesmo, na nossa comunidade, né, não precisa você ir longe, você ter um vizinho, parente, né? Mas sempre assim, essa troca de experiências, de ajuda, de conselho, ouvir e escutar, né? E sempre assim, claro, né? Não tomar nenhuma atitude sem uma orientação correta de um profissional de saúde também, né? Que esteja acostumado a lidar com esse tipo de paciente. Então, o que eu aconselho é isso, né? Não tome nenhuma atitude sozinho, busque sempre ajuda. Ou através de sociedades sérias, né? Igual essas associações que existem mesmo para cuidado, que vão te dar realmente dicas corretas, porque na internet hoje em dia tem muita porcaria, infelizmente. Ou então pessoas profissionais da sua região que conhecem, né, e já estão acostumados a cuidar. Ou às vezes a sua comunidade mesmo, né? Então, tem que buscar ajuda. Sozinho é praticamente impossível, né? E difícil. Às vezes carregar realmente é um fardo, é muito difícil para aquela pessoa que cuida, né, desse idoso. Com certeza. Ô, gente, papo maravilhoso aqui com o Dr. Gustavo. Hoje vocês perceberam que a gente não teve a interação ao vivo. Esse programa está sendo gravado em função de uma expectativa de férias da apresentadora. E a gente vai perder esse momento de interação. Mas sabe o que você pode fazer? Deixar aqui nos comentários a sua pergunta, o seu comentário, porque aí eu prometo a você que eu vou respondendo aquilo que você for deixando aqui pra gente. E além disso, vai compartilhando esse vídeo com quem sabe que você precisa compartilhar e principalmente deixando o seu like aqui. Gustavo, eu só tenho muito a te agradecer por esse momento, né, com a gente, a sua disponibilidade de estar aqui. Qual é a sua mensagem final para o público e o seu telefone de contato? Quais são os meios de entrar em contato com o consultório, enfim? A mensagem final, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui explicando um pouquinho da minha especialidade. E eu acho que assim, viva a sua vida, né? Por mais que você chegue numa certa idade, nunca é tempo para recomeçar, para começar uma coisa nova. Igual eu falei no início do programa, né? A população está envelhecendo, então a gente tem que buscar novas experiências. Eu estou muito velho para isso. Não, você pode buscar uma coisa que você gosta, você sempre quis fazer. Uma faculdade, aprender uma língua, ou passear, ou viajar, não sei, algum hobby que às vezes estava escondido dentro de você ali. Então, não achar, né, igual a gente vê esse vídeo aqui, não achar que aquilo ali tem um objetivo para sua vida, porque o que vai te levar a você chegar a 90, 100 anos é um objetivo de vida, né? A chamada resiliência, né? Igual eu estava falando no início, aqueles idosos de 100 anos, né? Interessante que uma vez uma idosa, né, a gente sabe que hábito de vida saudável é fundamental para envelhecer bem,
Mas tem uma idosa, uma vez, uma das mulheres mais velhas do mundo, uma francesa, ela falou assim que como é que ela conseguiu chegar a mais de 100 anos? Porque é comendo chocolate, tomando café. Mas não era isso, com certeza, mas o que é uma vida bem vivida. Então, assim, nunca é tarde para começar. Então, assim, os seus projetos, os seus sonhos, se você tem na sua mente, está com 60, 70, 80 anos, comece, né? Tenha um objetivo de vida, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu atendo aqui em Manhuaçu, na Clínica São Lucas, ali do lado do Hospital César Leite, né? Meu telefone de contato lá é 33 DDD 3331 1935. Esse telefone, apesar de ser fixo, ele é o WhatsApp, você pode entrar em contato para estar agendando seu atendimento. Atendo no Hospital César Leite também, né? As internações, mas o consultório mesmo, eu estou ali o dia inteiro ali do lado do hospital ali. Maravilhosa a sua participação. Gustavo, muito obrigada. Gustavo fala, né, maravilhosamente bem, é uma pessoa com muito conhecimento, e essa sua fala final era exatamente o que a gente precisava transmitir aí de informação, né? Não tem prazo. Comece de onde está, né? Porque às vezes a gente fica preso lá atrás, assim, com aquele, como se fosse uma bola daqueles presidiários, daqueles filmes antigos, né? Arrastando aquela bola. Então, vamos começar. Eu comecei um podcast com 45, gente. Né? Com certeza. Muito obrigada, Gustavo. Foi maravilhoso o programa. E você, semana que vem, aqui na bancada, outro médico, dessa vez psiquiatra, Dr. Pedro, vai falar com a gente sobre bipolaridade. E você já sabe, sexta-feira, 9 horas. Aí a gente volta no ao vivo, beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço, um bom fim de semana.